Boa noite, pessoal. Então começou a gravar agora. Então, primeira coisa, eu já pedi para o Genilson, que é o meu monitor, para ele está subindo as aulas do dia 20, vão estar lá, tá. E o programa, ele vai se completar, como vocês devem ter visto lá no livro, né, o livro é igualzinho às aulas, mas claro, com várias variantes, né, com mais 2 aulas, é uma aula do Porchat que vai ser hoje, que eu quero trazer também um pouco de uma espécie de exemplo, tá, o exemplo vai sempre por texto, né, mas um exemplo do debate que a gente está vendo, mas é um exemplo também do debate tal como ele aparece no Brasil. Então existe filosofia brasileira? Claro que existe, mas se ela é boa ou ruim é outra questão. Aí a gente tem que também fazer o mesmo tipo de crítica que a gente faz a todos os outros filósofos, né, não é porque é brasileira, tal. Mas existe sim, existe um pensamento que é produzido no Brasil, em atrito, em diálogo com a filosofia que é produzida no mundo todo. Então, como existe filosofia na França, tal, então não existe essa questão de que a filosofia no Brasil não existe, porque ela é historicista. Sim, a gente tem muito historicismo, como em vários lugares do mundo também, não é só no Brasil. Porque são coisas diferentes. Você tem aquele que é um professor universitário e estuda a história da filosofia, porque é um erudito de história da filosofia, como você tem eruditos de literatura, de artes, né, que não necessariamente é um poeta, e você tem gente que faz as 2 coisas, que escreve poesia, escreve sobre literatura, e tem gente que produz pensamentos mais originais ou mais próprios, geralmente em atrito com a tradição, como o Oswaldo Porchat, né, o Oswaldo Porchat, que é esse filósofo brasileiro que já faleceu, fui aluna dele, mas faz muito tempo, tá, e ele não lembrava de mim, tá, nem não fui uma aluna querida dele, não, foi, assim, tipo, orientanda, nada disso, fui aluna mesmo, assim, tipo vocês, assim, né. Tá vendo? Eu fui aluna do Porchat, vocês são meus alunos aqui de decadência, não, tô brincando. Mas, assim, eu fui aluna dele, ele não, mas, assim, eu tive esse contato e eu quis trazer um pouco como um exemplo, tá, não é um cânone, eu não estou fazendo uma filosofia canônica que, os grandes nomes, tal, mas como um exemplo dentro do debate que a gente está tentando perseguir, né, que é o debate da ideia da história da filosofia, da tradição filosófica, tal. E vocês vão ver como o Porchat não fica devendo dentro das questões que ele traz, nem ao Quine, nem ao Carnap, nem ao Heidegger, ele traz uma questão também filosófica, de um outro ponto de vista, traz outras mediações, ele também produz, pensamento nesse sentido. Então a gente vai ver o texto do Porchat. E a última aula, que é a próxima quarta, que eu espero que seja a última aula, online que eu vou dar na minha vida, e aí eu vou ficar com aquele canal com 80 aulas, eu pensei: "Ó, parece que eu dou bastante aula, né". Bastante aulas repetidas inclusive, mas tudo bem, isso faz parte. A última aula eu vou falar de um texto que não está na coletânea, a gente não encontrou para colocar na coletânea, mas que é um texto de um livro que chama ai, poxa, Debates Feministas, os debates em torno do feminismo, que são várias autoras americanas ou que circulam nos Estados Unidos, porque tem a Sheila Ben-Habib, que não é americana, mas escreve em inglês, estão debatendo exatamente sobre aspectos dessa tradição outra, que é como o feminismo vai se pôr em relação a essa história da filosofia. Então, como ela se apropriou ou não de alguns autores que a gente leu, como elas criticam ou não essa perspectiva que a gente construiu. E eu escolhi um texto, que é o da Durcília Cornell, porque ela fala especificamente da história, e porque na época que eu escolhi montar o curso, eu achei que era o texto mais acessível, separado dos outros, porque alguns textos são muito referenciados, um está muito referenciado ao outro, ou você lê o livro todo, ou o texto fica um pouco hermético, porque ele está citando coisas que já foram faladas. O da Durcília também faz isso, mas eu achei, na minha leitura, que ele era um texto que dava mais para ser retirado da coletânea. Agora eu indico a coletânea para vocês, para quem tiver interesse em conhecer esse desdobramento do pensamento filosófico contemporâneo, que é o feminismo americano, tá? E elas vão falar exatamente que o feminismo tem interseccionalidades, não dá para falar de mulher só, mulher branca americana, você tem que pensar na mulher latino-americana, na mulher africana, na mulher negra americana, então você tem toda essa interseccionalidade, racial, regional, social,
que vão aparecer como problemas, então também isso, mas eu queria colocar como final, porque eu falei isso lá no começo do curso, vocês estão resgatando os meus, as minhas promessas, né, você faz uma promessa quando você apresenta um curso, você tem que cumprir, né. Então a promessa que eu fiz era exatamente que no final do curso a gente ia rever esse cânone por uma de suas bordas, por uma de suas franjas, ou por uma de suas, perspectivas críticas. Eu poderia ter pego outra perspectiva, por exemplo, pensamento, eh, decolonial, pensamento indígena, mas como eu sou mulher, não sou exatamente estudiosa de feminismo, eu achei que ficava mais interessante eu trazer essa perspectiva também. A gente pode discutir um pouco essa questão do lugar de fala, que também a gente tem várias críticas a fazer a isso, mas eu achei que ficava mais interessante, mas serve para mostrar para vocês, na verdade, várias portas que estão se abrindo para essa tradição, tá. Não é que você abandona a tradição, você abandona a tradição de algumas formas, mas não totalmente, como vocês viram, a gente falou um pouco do Carnap e do Quine, ou dessa perspectiva que a gente chama de analítica dentro da filosofia, como a tradição passa a ser vista um pouco como uma espécie de entulho, como uma espécie de excrescência, né. Então o Carnap exatamente fala toda a metafísica até aqui, até os anos 20 do século passado, foi construída de pseudo-enunciados. Então todos esses pseudo-enunciados são aqui suspensos pela minha análise lógica. Ele propõe isso no texto dele, que a gente leu rapidamente, né, não sei se vocês se lembram. A gente lê um trechinho que é superar a metafísica é simplesmente jogar fora essa excrescência que não é científica, ou relegá-la ao plano que é, no máximo, da literatura, né, uma coisa artística. Se quiser ler o poema de Parmênides, você lê o poema de Parmênides, mas é um poema. Não tem nada de importante ali do ponto de vista da filosofia, ou Rousseau, Kant, todos esses autores. O Kant interessa numa parte, que é a parte da crítica da razão pura, em que ele deduz os conceitos e tal, mas não interessa todo, não interessam os problemas. Você separa muito, você corta muito, recorta muito aquelas que são as questões que vão poder continuar sendo, filosóficas. Então essa é um modo de lidar com a tradição. Vocês viram o texto do Quine, que a gente falou a aula passada dele, ele também lida de um modo com a tradição, suspendendo seus compromissos ontológicos, como ele fala, suspendendo, portanto, as contradições que cada uma das filosofias implica, para dizer o que há, para dizer as coisas que existem, a partir de uma análise lógica, é o que ele propõe, né. Então você tem uma análise lógica, a descrição singular e a separação entre nomeação e significação, portanto, se você esvazia a linguagem dos seus objetos, você torna a linguagem meramente referencial, a linguagem ela é feita de lugares vazios, propronomes, né, o X e Y, né, variáveis ligadas, como diz, né, ou variáveis de codificação. Você esvazia a linguagem, formalizando-a inclusive, e isso permite com que eu possa transitar pelas várias filosofias, a partir dos meus problemas matemáticos, físicos, químicos, tal, sem, me comprometer com problemas, ontológicos, ele vai dizer, problemas com o que há e com o que não há, que cada uma das formas de dizer o mundo põe. Então eu posso escolher ontologias que sejam mais adequadas para questões matemáticas, para questões físicas, sem que eu caia no compromisso ontológico até o fim. Como é que a gente faz isso? Tendo por base algo que é anterior a essas ontologias, que é a análise lógica. Então eu tenho um solo de análise lógica que permite que as ontologias sejam traduzíveis umas nas outras. Há uma tradutibilidade entre as esferas ontológicas, os modos de dizer, que é externo a elas. Portanto, quando eu vou falar de Heidegger, eu não preciso necessariamente me comprometer até o fim com o texto do Heidegger, porque eu posso simplesmente esvaziar o texto do Heidegger da sua referencialidade forte a partir de uma análise lógica. Então, eu vou referenciar sempre os textos à análise lógica, portanto, os meus compromissos ontológicos eles vão até o ponto das variáveis que estão condicionadas na minha ontologia. Mas eu só estou me comprometendo com variáveis, x e y, não com a estrela da tarde, a estrela da manhã, Pégaso, os universais, a casidade, a vermelhidão, a cavalidade, a esseidade do homem.
nada disso, tudo isso, a humanidade, tudo isso é colocado entre parênteses exatamente pela análise lógica. E aí eu posso sim comparar ontologias, porque eu tenho um patamar neutro, entre aspas, que é esse patamar lógico-semântico. Então, essa tradutibilidade de uma ontologia na outra. Porque ele diz, né, de algum modo, quando eu vou criticar o senhor X ou o Mac X, o senhor Y, eu tenho que me fazer um pouco Mac X, o senhor Y, e me confundir e, como ele diz, me enredar nas barbas de Platão. Ele está falando muito de um texto do Platão que é o Sofista, em que Platão vai dizer que para você caçar o sofista, você precisa se fazer sofista, num certo sentido. Você precisa poder falar o não ser. Você precisa ter uma lógica, vamos dizer assim, da linguagem, para falar o que é e o que não é, né? E para qualificar o discurso. Porque se você não tiver isso, o sofista vai se encastelar, vamos dizer assim, numa linguagem falsa, e toda vez que eu for discutir com ele, eu vou ter que entrar no jogo dele, né? Então eu tenho que ter esses instrumentos. Por isso que ele diz lá no começo do texto dele que todas as vezes que a gente vai comparar ontologias, comparar filosofias, se vocês quiserem, comparar modos de dizer o que há, modos de dizer a estrutura do mundo, eu vou cair em contradições que estão lá, em me enredar nas barbas de Platão, que estão lá já na origem platônica do problema da filosofia. Estou procurando aqui o conflito das filosofias. Por que eu estou recuperando isso? Né? Não sei se vocês se lembram desse texto e tal. É porque o texto que a gente vai ler hoje chama o conflito das filosofias. E, num certo sentido, é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo problema, embora uma linguagem completamente diferente. O Porchat não é exatamente um filósofo analítico, muito embora ele tenha... Diga, Kelly, diga. Está sendo gravada. Estamos todas sendo gravadas, tá? Todas as aulas foram gravadas, as aulas síncronas, tá? Aí eu tinha aqueles vídeos que eu tinha só até a hora que vocês vão fazer a prova, porque depois que vocês fazem a prova eu fico meio assim só esperando, né? Assim, eu acho que não adianta muito ter muito material. Então, mas todas foram gravadas. São 14 aulas, tá? Que os cursos têm gerado 14 aulas síncronas e atividades assíncronas, né? Foi como a gente montou esse curso a partir do semestre que vem. Muita gente está desistindo. Eu vi muita gente desistiu do curso, acho que mais que o normal, mas enfim, falando que vai retornar o semestre que vem. O semestre que vem retorna presencial, todos os cursos de filosofia, e aí realmente a gente tem mais tempo, né? Porque são 2 aulas para cada um desses textos. Então a gente tem tempo de ler o texto, comentar o texto, é uma coisa muito mais prazerosa também, né? Porque vocês podem comentar, vocês podem fazer questões, tal. A aula rende muito mais, né? Do que vocês só me ouvirem um modelo, fica um modelo um pouco palestra, né? Assim, eu falando e vocês ouvindo. Então aí esse texto do Porchat, Professora, né? Diga. só fazer uma pergunta dentro disso aí que você falou, porque você está mais dentro da realidade da UNB. Eu vi no site da UNB que teriam matérias online, caso algum professor optasse por isso, ou se a prefeitura do campus não conseguisse número suficiente de salas. Você acha que volta 100% ou tem alguma matéria? Ou... Então, a gente está um pouco nesse caso, assim, né? A gente eu espero que todas as disciplinas recebam sala, porque eu acho que é uma coisa um pouco absurda, né, a gente ter que ser obrigado agora a institucionalizar o que é, vamos dizer assim, emergencial, né, assim, eu falar para vocês, eu tento fazer o melhor possível, eu acho que todos os professores tentam, mas é óbvio que é um curso pela metade, né, porque você ao mesmo tempo, eu não sei, foi uma coisa que foi decidida, nem fui eu que decidi. Eu não sei se seria interessante 2 aulas síncronas por semana. Não sei se é isso, né. Mas tá um pouco essa discussão, sim, do ensalamento, né, o nome eu acho lindo, ensalamento. Tem tantas palavras para isso em português, e eles vão inventar essa palavra. Podia ser alocação, né, para alocar os professores em salas, né. A UNB sempre teve problemas de espaço, né. Mas eu espero que isso não aconteça. A gente tem muitas turmas de introdução à filosofia. Inclusive eu indico para vocês,
Para vocês, eu não sei, porque vocês eu imagino que vocês estão continuando, porque vocês vão terminar o curso, né. Mas falem para os amigos de vocês, se vocês quiserem conhecer os cursos antes de começar, porque os programas são bem diferentes. Ela, tem uma certa diretriz igual, mas os textos que são lidos, a formação do professor é completamente diferente. E os programas ficam em fio.nb.br. Então vocês podem escolher antes o programa, falar: "Ah, gostei muito desse programa, tenho muito interesse nesse autor", e escolher a turma, tá, a turma mais específica. Então eu imagino que todas essas turmas, eu espero, sejam presenciais. Eu não vou dar introdução semestre que Entendi. vem, eu já dei introdução 3 vezes esses nessa, a gente faz um certo rodízio, né, para também todo mundo poder variar. Mas assim, enfim, eu imagino que, espero que sim, né, mas pode acontecer realmente de você ter, de a gente ter uma transição, né, assim, de e uma questão que foi colocada, né, é fio.nb.br. Aí tem um lugar lá, é o site da filosofia, tem um lugar lá, o site tá gravando, mas o site é totalmente desatualizado, enfim, a foto minha que tá lá, parece que eu tinha 12 anos, parece um nenê. Não é um nenê, tá, eu era velha já, mas nem vocês nem vão me reconhecer lá, mas enfim, é bem desatualizado o site aqui. Mas, isso. Lá tem um curso, disciplina, vocês vão lá, vocês vão encontrar todos os programas, inclusive de outras disciplinas que vocês podem querer fazer, porque a introdução à filosofia é pré-requisito para muitas disciplinas. Então vocês podem fazer disciplinas optativas, filosofia no Brasil, sei lá, filosofia antiga, lógica. Por isso que também esse curso que eu montei, eu falei um pouquinho de lógica, então eu falei um pouquinho do Frege, um pouquinho do Russell, para vocês entenderem um pouco qual que é a perspectiva de lógica, falei um pouquinho de filosofia antiga, depois se você também, se vocês tiverem interesse, gostei muito daquele troço lá do Heráclito, sei lá, quero fazer filosofia antiga, para apresentar também as possibilidades que o departamento oferece para os alunos, né. Então assim, então, tem várias disciplinas que vocês podem escolher. Tem professor que trabalha com Kant, tem filosofia política, então, e aí os programas estão lá também, eles também são muito diferentes. Vocês vão pegar Nossa, programa de estética, minha área é estética, de lá só manhã e de noite, muito lá só diferentes, tem tá. filosofia geral e metafísica com seu nome, professor. Ah, esse semestre, né. Esse semestre sim. O semestre que vem é porque minha área é estética, né, mas a gente dá uma variada. Mas Eu como é não que coloquei acontece? a ementa de filosofia de introdução, porque vocês não iam ver. Vocês não sabem que está lá no site, né. Geralmente as pessoas põem, mas geralmente as pessoas que são de outro departamento não sabem, né. Mas tem várias lá, pode ver. Então, a questão então do Porchat, voltando o texto aqui, é essa, né, é a questão do conflito das filosofias. E a pergunta dele um pouco é: eu tenho vários sistemas filosóficos, e é uma pergunta que já apareceu lá no texto do Goldschmidt, né, que aliás é traduzido pelo Porchat, né. Como é que eu escolho uma filosofia? Como é que eu escolho um caminho, né, sem ser aquele eunuco do Nietzsche, né, que escolhe por escolher, escolhe porque tinha bolsa, escolhe, tanto faz, né. Como é que eu escolho filosoficamente um caminho filosófico? E como é que eu comparo essas filosofias? Então ele começa falando, exatamente como o Quine, das barbas de Platão. Ele vai remeter lá ao problema platônico, né, lá ao problema de Platão, eh, e aí ele cita, na verdade, o Platão do Teeteto. Eu afirmo que a verdade é tal como eu escrevi: cada um de nós é medida das coisas que são e das que não são. De mil modos, entretanto, um outro deferindo por isso mesmo que, para um, umas coisas são e parecem, mas outras para outro. Essa é a medida, o homem como medida de todas as coisas, que é uma frase que foi uma ideia que foi remetida a Protágoras pelo Platão, então seria Protágoras que teria dito isso, um sofista. Então o Protágoras, no Teeteto, que não provavelmente não está incorreto, então ele diz: "Não creio que seja incorreto dizer que elas antecipam de algum modo, na história do pensamento, a reflexão crítica sobre o problema que nós vamos nos ocupar. Como escolher, medir essas perspectivas, filosóficas. Ou seja, como escapar
daquilo que são as opiniões mortais, tá? Doxas proteias, ou doxai broton, como vocês viram lá no poema do Parmênides. As doxas, as opiniões. Como é que eu escolho entre as opiniões? Como é que eu escolho na diversidade de opiniões humanas, aquelas que são mais ou menos, voltadas ao saber. Então esse problema que ele diz que é um problema que já está lá em Platão, é um problema que ele vai tentar trabalhar aqui, nesse texto. Ele diz: "Protágoras não visava especificamente as oposições e divergências que dividiam o pensamento filosófico anterior ou contemporâneo. Conforme a sua doutrina, que a gente conhece, citada por Platão, ao contrário, tal diferença de perspectiva sobre a verdade do saber não configurariam mais do que o caso particular da infinda e irredutível diversidade das opiniões humanas, das doxas broteias, ou se vocês forem lá no poema de Parmênides, um dos caminhos que é apontado pela deusa, né? Que é o caminho, ele vai falar assim, com essa recusa em distinguir aletheia e doxa, aletheia vocês já sabem o que significa, né? E surgindo-se contra a pretensão dos filósofos de fazer-se passar junto aos homens por intérpretes da divindade, tornava-se Protágora o primeiro de uma luta secular e inglória que oporia uns poucos pensadores à extensa galeria dos metafísicos de todos os tempos. Então, o que o Prochá vai fazer aqui também é eh, um caminho alternativo pela história da filosofia. Ele vai falar, então, aqui ele vai tomar o caminho do Protágoras e não o do Platão, porque a gente conhece Protágoras sendo ironizado nos diálogos platônicos, porque Protágoras é um sofista, portanto, aquele que não é o filósofo da aletheia, da verdade, mas o filósofo da doxa. Então ele vai falar assim: aqui eu vou tomar o caminho inglório desses filósofos, desses homens de pensamento, que foram colocados pela tradição filosófica metafísica do outro lado da rua, né? Como aqueles que não são filósofos, como aqueles que falaram o erro, que falaram em relação ao erro, que falaram que o logos pode provar tudo, ele diz aqui embaixo, né? Ele vai falar do Gorgias, né? Que se pode provar tudo o que se quer, de todas as teses que podem demonstrar, e se domina de modo adequado e conveniente a técnica da argumentação, você pode falar o que você quiser, sobre o que você quiser. Gorgias não pretenderá dizer outra coisa ao proclamar no famoso elogio de Helena que o Logos é um grande soberano, o Logos é um grande senhor. O elogio de Helena é um dos poucos textos dos sofistas que chegaram até nós, porque a tradição teve isso também. Ela fez uma escolha. Ela escolheu o cânone, que é o nosso cânone, que é o Platão, o Aristóteles, né? E ela apagou, mesmo na Grécia, ela apagou, claro, outros pensamentos, mas mesmo na Grécia, isso que a gente chama de epistemicídio, ela apagou esses pensamentos que ela considerou marginais, entre eles do Protágoras e do Gorgias. Do Gorgias chegou pouca coisa para nós. Se vocês tiverem interesse, existe um livro da Bárbara Kazan, que eu acho bem legal, que chama O Efeito Sofístico, que vai falar dos sofistas, e traz algumas traduções deles. Entre essas traduções, o Elogio de Helena. O Elogio de Helena é um texto genial do Gorgias, porque quem foi Helena? Helena, claro, Helena, a palavra Helena, ela é grego, né? Ela é a grega por excelência. Mas quem foi Helena? Helena foi o motor da guerra de Troia. Helena, porque escolheu Paris, o Alexandre, deixou o Menelau, porque ela escolheu trair, ela moveu esses dois povos e levou esses dois povos a se destruírem, a praticamente destruir Troia. Então, Helena é uma figura muito difícil de ser elogiada. Né? E aí, o que o Gorgias faz? Ele faz um encômio. Encômio é uma palavra grega que diz elogio. Encômio é um texto clássico que se fazia retoricamente quando você elogia alguém. Só que ele faz um encômio para uma figura que seria absolutamente não elogiável. Como se a gente pegasse para fazer um encômio, sei lá, um elogio de uma figura que é execrável, de Judas, sei lá, de uma figura completamente execrável para a nossa cultura. E ele faz esse elogio de Helena, esse texto é muito legal, mostrando várias causas pelas quais a gente não pode culpar Helena. Então e aí no final, quando você está quase concordando com ele, que realmente ela não teve culpa, porque ela foi levada pelo amor, nanã, tananã,
Ele diz que o Logos é um grande soberano. O que que ele diz? Então, filho, eu acabei de te enganar, porque o Logos diz isso e aquilo. Né? Ele diz em um outro texto, que é o Tratado do Não-Ente, o Logos diz carruagem, carruagem que voa. Né? Ele diz as duas coisas. Né? O Logos não diz uma cor, ele diz uma palavra. Então, o Logos, bem utilizado, diz qualquer coisa. Então, e essa reação ao sofista, a gente conhece pela tradição. Toda a tradição filosófica grega, no certo sentido, Platão e Aristóteles, vem em função de criar uma lógica semântica para dizer a verdade e afastar-se do logos soberano, desse logos que diz a verdade é mentira, que elogia Helena, que depois, no final, é mulher nova, bonita e carinhosa. É, essa é para Helena, conheço, conheço, pseudo vídeo. Helena, então ela fala de Helena, né? Sim, esse termo ficou muito na literatura, né? Que o barroco aqui no Brasil foi fundado por Prosopopeia e é um texto economiástico, que é tipo, quando eu estudo isso, eu coloco do lado o termo mais popular que eu conheço. Eu coloquei assim, puxa-saquismo. Puxa-saquismo. O encômio é um puxa-saquismo, exatamente. Todos esses textos barrocos são muito assim, né? O rei, ou o senhor maravilhoso, brilhante, genial, tão bom, para quem você dedica o livro, né? Diga, João. Boa noite. Achei interessante o que você falou. Eu vou pesquisar essa palavra. Mas, assim, quando a senhora falou assim, a filosofia escolheu seus cânones, né, tal, e algumas pessoas foram excluídas. Aí vem a ideia, assim, como a civilização ocidental, assim, construiu a sua epistemologia. Tem a ver com isso. Tipo, excluir. Ele só excluiu lugares, também excluiu pessoas da própria civilização deles, né? Seria mais ou menos isso? Ou eu estou muito bem? Isso, e alguns textos foram excluídos, por exemplo, você tem toda uma história das mulheres. Existiam mulheres que escreviam, sempre existiram, né? Mas elas desapareceram, a gente não tem o texto delas. Por que a gente não tem o texto delas? A gente não Exatamente. tem elas foram excluídas porque o copista medieval não as copiou, né? O copista romano não copiou. Então, assim, tem isso assim, essa transmissão se deu assim, né? Assim. Foi uma escolha. O filósofo tal que existiu no Brasil colônia, mas ninguém conhece o texto. Aí vem alguma galera de hoje em dia, tipo, resgata esses textos, como Tem isso também. a música de Belchior, e eu acho muito bom. Isso, então tem esses resgates, quando é possível, né? Porque, por exemplo, vai ser muito difícil a gente encontrar tem a história da Safo, né, a Safo, a poeta, né. Os textos da Safo foram encontrados meio eles tinham feito, acho que tipo um papier-machê num jarro. Aí eles desmancharam esse jarro e viram que eram textos dessa poetisa, dessa mulher que escreveu, Safo, que teria se perdido, a gente tem só fragmentos. Mas fala, Sairo. Professora, qual a relação da obra de Machado, da obra Helena? Deixa eu só confirmar o autor. Do Machado de Assis? Machado de Assis com essa vitória. Não sei, acho que poderia se fazer essa remissão, né? Mas não sei, porque o nome Helena, Helena é grega, né? A palavra significa isso, né? De elas, né? De elas. Então também é um pouco essa ideia da helenidade, né? Por isso que a gente fala de helenismo. Agora, seria interessante pensar se tem alguma coisa na Helena do Machado, na obra, e que eu não saberia te dizer agora, que remete a essa questão do Gorgias, ou da Helena da Odisseia, né, e da Ilíada, né. A Helena da Ilíada, na Odisseia, eles dizem que o texto diz que ela tem olhos de cadela, não olhos de cigana dissimulada. Ou seja, que ela é uma figura condenável, né. Diga, Bruno.
Eu tava pensando nesse dia, nessa palavra helênico, é muito maior do que a nacionalidade grega hoje, né? Porque quando Alexandre o Grande dominou, ele helenizou outras Uhum, porções, né? Isso uhum. parece muito assim também, guardadas as devidas proporções com o que é luso, tipo lusitano, é tipo um povo, não é só a nacionalidade portuguesa e tal. E até nos Lusíadas tem isso, tipo, eles ficam dialogando sempre com o helenismo. É bem interessante mesmo. Uhum. E com a filosofia é interessante porque junta isso tudo, né? Parece que tá tudo independente, separado. Aí a aula faz essa junção, é bem legal. Na verdade, se a gente quiser pegar, vem aqui até no trecho que eu ia ler agora, né? Que ele vai falar, tanto ele fala do elogio de Helena, dos sofistas, e aí o Porchat diz: também sob esse prisma, não há como recusar a razão a Heidegger, quando nos diz que a filosofia é grega na sua essência e que a expressão filosofia europeia ocidental é uma tautologia. Em que sentido? Filosofia, o termo filosofia é um termo grego, e filosofia grega, dizer filosofia grega é uma tautologia. E dizer filosofia europeia ocidental é tautologia porque exatamente o pensamento filosófico é esse caminho europeu do pensamento, né? Então, um pouco essa questão do Heidegger. Ele diz, e de fato a história da filosofia brinda-nos com o desfile quase ininterrupto dos grandes sistemas que, uns com os outros sempre incompatíveis, se apresentam animados, todos e cada um, da mesma pretensão de representar a verdadeira solução dos problemas do ser, conhecer e a edição nova e definitiva da realidade. Esse é um modelo ocidental de pensamento que tem a sua origem, vai dizer Porchat, na própria Grécia. E por isso, quando Heidegger diz, e ele diz, né, que a filosofia é grega e que dizer filosofia ocidental é dizer uma tautologia, e aí hoje em dia fala, mas tem filosofia africana e tal, é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que não existem outras formas de pensamento, não existem outras formas de pensamento filosófico, nesse sentido restritivo, do como se pensava na Grécia. Essa ideia de um sistema que vai agarrar a realidade e dar conta da realidade e editar a realidade segundo suas próprias normas. Inclusive, o próprio Porchat, ele vai trazer agora uma outra figura, e depois ele suspende essa figura, porque ele tem uma posição filosófica já. Então, ele vai fazer todo esse texto falando do conflito das filosofias, só que ele tem uma posição filosófica que é a posição cética, porque ele já escolheu esse caminho cético. Existe um livro também dele, aliás, esse texto está nesse livro, chama Filosofia e Vida Comum. Filosofia e Vida Comum começa, no primeiro capítulo, tem vários capítulos. O primeiro capítulo é o Porchat falando de como ele foi para a filosofia. Ele foi para a filosofia por causa da religião, ele era um homem religioso, e como ele, dentro da filosofia, em que você aprende estruturalmente, depois ele vai fazer uma crítica ao método estrutural, aprende estruturalmente cada um dos sistemas, e você aprende a lógica interna de cada um dos sistemas, como a gente fez mais ou menos nesse curso. Você pega um texto e desdobra o texto nele mesmo, sem achar nada dele. Como nesse curso, depois de uma pluralidade de caminhos, ele encontrou um caminho que ele acha que é o caminho filosófico dele, que é o caminho do ceticismo grego, não do ceticismo moderno. E o ceticismo grego, que é o ceticismo do sexto empírico, a gente já ouviu falar de sexto empírico porque eu falei dele, acho, quando eu falei da doxografia do Heráclito e do Parmênides. O sexto empírico, que é esse filósofo grego que escreveu na Nova Academia, ele escreveu sobre a posição cética. A posição cética grega, ela não é uma posição cética moderna, que é uma posição científica. A posição cética grega é uma posição ética. Em que sentido? É um homem que se põe no mundo, diante do mundo, e produz a skepse, né, que é exatamente essa investigação continuada, e que, para produzir essa investigação continuada, ele argumenta para o sim e para o não do mesmo modo. Então, eu argumento de um lado e argumento do outro. Quando eu argumento dos dois modos, com a mesma potência, eu mostro que os dois argumentos, pelo sim e pelo não, têm o mesmo poder de convencimento, e, portanto, eu suspendo a ambos, que é a equipolência entre as argumentações. E vai dizer Porchat que os céticos, que é uma escola marginal da filosofia, propõem exatamente isso. A filosofia é exatamente essa purgação consciente e atenta das argumentações, colocando as argumentações uma do lado da outra.
Então essa seria a posição dele, tá? Então ele já põe a posição dele, o Porchat, que é diferente daquela do Quine, que é a análise lógica. A análise do Porchat é colocar a lógica também em discussão, porque você vai fazer uma argumentação contra a lógica, tão potente como aquela da lógica, e colocar as duas em suspensão. Não é que eu acredito em uma coisa e não outra. Eu suspendo o meu juízo. Você vai dizer isso, né? É a polêmica secular e sempre renascente, que concernia não apenas no conteúdo material da verdade procurada e pretensamente descoberta, mas a própria noção de verdade e a natureza dos critérios válidos para estabelecê-la. Texto empíricos ocupar-se-ia longamente do problema do critério nas hipóteses pirrônicas, e, sobretudo, na sua obra Contra os Lógicos. Ele tem contra os lógicos, contra os matemáticos, contra os retóricos, ele vai fazendo essa argumentação contrária, né? Mas esse filósofo grego, o sexto empírico, se tornou uma filosofia tão marginal como aquela do Gorgias e do Protágoras, ficou de lado, tá? Porque os grandes sistemas de explicação tomaram a frente. E aí ele diz, é a essência da filosofia grega que triunfa, ainda que guiada no mundo moderno, para retomar uma vez mais as palavras heideggerianas por representações cristãs. O que se triunfa, como a gente está falando aqui, é exatamente essa filosofia grega, essa filosofia da verdade, e não o ceticismo, que também é grego, mas é outro tal. Então ele vai falar exatamente dessa especificidade da filosofia, desse caminho metafísico, né, da filosofia. E, com efeito, se nos colocamos na posição do espectador que acompanha do exterior e, anteriormente, a qualquer opção de natureza filosófica, se a gente se coloca simplesmente como aquele leitor de história da filosofia que vai vendo os sistemas desfilarem na sua frente, as manifestações do pensamento filosófico através dos tempos, a filosofia se nos oferece como uma pluralidade de sistemas. Exatamente um problema que a gente já viu, tanto com o Hegel, quanto com o pessoal do ponto de vista metodológico, com o pessoal do estruturalismo, com, por exemplo, o Victor Goldschmidt. Como é que eu sei que o sistema é verdadeiro? Ele é verdadeiro pela sua forma, né? No caso do Goldschmidt. Em outras palavras, diz Porchat, a filosofia aparece-nos como uma multiplicidade historicamente dada de filosofias, identicamente empenhadas, todas elas, na elucidação da própria noção de filosofia, e identicamente confiantes na própria capacidade de resolver essa questão, de princípio, e de executar de maneira adequada o programa que o mesmo empreendimento de autodefinição implicitamente lhe traça. Cada filosofia, portanto, diz que é a única filosofia e a verdadeira filosofia. É o problema que a gente viu lá com o Hegel, né? Eu tenho vários sistemas. Se eu tenho uma verdade, e a filosofia fala sobre a verdade e não sobre a doxa, que é exatamente aqui o que o Porchat diz, e por que não? Ela não poderia ser a doxa, mas enfim. Ela fala sobre a verdade. Como é que eu sei que uma pluralidade de sistemas completamente conflitantes, todos eles são verdadeiros? Ou qual é o verdadeiro? Então, ele vai citar aqui o Porchat, o Martial Guerreau, que eu falei para vocês quando eu falei da USP, que coloca com exatidão o problema ao escrever: a filosofia não pode, com efeito, pôr-se em sua liberdade autônoma sem determinar-se em relação ao que a precedeu, como filosofia ou não filosofia. Segundo um processo de repulsão e de acomodação, essa necessidade de antagonismo e de comparação une insoluvelmente desde a origem em toda a filosofia o presente ao passado. Numa palavra, confere-lhe um aspecto histórico. A filosofia, portanto, ela está sempre se havendo com a sua própria historicidade, diferente, como diz Hegel, das outras disciplinas, que podem simplesmente ir, enfim, segundo Hegel, né? Mas segundo, por exemplo, a biologia. Eu posso simplesmente ir juntando descobertas. Na filosofia, não. Na biologia também não, porque existe uma filosofia da biologia e existe um modelo biológico, mas eu não tenho como acumular sistemas na filosofia. Eles estão sempre se havendo um com os outros, como vai dizer o Guerreau. E aí ele vai dizer mais embaixo, mas essa tematização crítica das outras filosofias, a que cada filosofia procede e leva a efeito através de uma redução dessas outras às razões que lhe são próprias e às dimensões do universo instaurado pelo seu próprio discurso. Aqui ele vai cair exatamente no problema do Quine. Uma ontologia, para falar da outra, tem que traduzi-la na sua própria forma. Então, para falar de Platão, eu vou ter que traduzir Platão. Para Aristóteles falar de Platão, ele vai ter que traduzir Platão para uma linguagem aristotélica. Para Carnap falar de Heidegger,
que eu falei para vocês que é toda uma crítica, ele traduz Heidegger na sua própria linguagem lógica. Isso Quine diz lá no texto dele, para discutir com o Max X, eu vou, de repente, ter que aceitar que as várias entidades que ele propõe que existam, mesmo porque seja para dizer que elas não existem. Eu vou ter que falar dessas entidades e, portanto, de alguma forma, fazê-las existir para dizer que elas não existem. Então, esse problema dos grandes sistemas filosóficos é que eles são linguagens próprias. Eu lembro de um professor meu na graduação que ele falava que cada sistema filosófico é como aprender uma língua. Ele é irredutível a qualquer outro. Então, você aprende uma linguagem. Vocês viram isso com Heidegger, né? O ser que vem a clareira, a letéia, a físis, não sei o quê. Parece que você está falando outra língua. Aí você vai para um outro filósofo, esses mesmos termos têm um outro sentido, às vezes. E aí ele vai dizer, não apenas dos grandes sistemas metafísicos, todos os grandes sistemas metafísicos editam a totalidade do real, mas em todas as doutrinas filosóficas, ainda mesmo quando decididas a fugir do espírito de sistema, se concebem como não sistemáticas ou como meramente descritivas, ou como atividade metódica de elucidação, a análise da linguagem comum ou científica torna impossível a interpretação filosófica de qualquer filosofia se permanece no exterior do seu universo. Eu não consigo criticar uma filosofia de fora, nem aquelas que não se colocam como sistemas. E ele está dizendo aqui, nem mesmo aquelas que se colocam como puro método. E depois é a crítica que ele vai fazer mais à frente à ideia de estruturalismo. O estruturalismo do Victor Goldschmidt, ele se coloca como um método vazio. Mas em que sentido esse método não se transforma numa outra ontologia? Percebem? Numa outra filosofia. Então, eu tenho a filosofia de Kant, que é reduzida à filosofia estrutural para ser explicada, percebem? Ele vai fazer exatamente essa crítica ao estruturalismo, a partir do qual Porchat foi formado. Ele se formou com Martial Guerreau e Victor Goldschmidt, né? Inclusive, ele tem um livro muito famoso, Porchat, que é uma explicação estrutural de uma obra de Aristóteles, né? E depois ele abandona Aristóteles. Ele abandona Aristóteles porque ele se torna cético, né? Então, por isso, torna-se filosoficamente desprovido de sentido qualquer tentativa de julgamento e apreciação crítica das doutrinas filosóficas a partir do chamado mundo da experiência comum. Eu não consigo comparar nenhuma filosofia com algo que está fora dela, com o mundo da experiência comum. Eu tenho sempre que, de algum modo, entrar nessa filosofia, me fazer um pouco o filósofo dessa filosofia, me fazer um pouco Platão, um pouco Heidegger, um pouco Aristóteles, para poder criticar ou falar dessa filosofia, né? Eu não tenho como, filosoficamente, compará-la com o que está fora dela. A filosofia e a experiência comum, elas são excludentes nesse sentido. Ora, sobre esses aspectos, as ciências revelam-se igualmente impotentes para fornecer por si mesma o critério de válido de opção filosófica. Pois, embora não se desconheça a vinculação de diferentes concepções filosóficas do passado, ou mesmo da modernidade, as formulações de natureza científica, superadas ou condenadas à luz dos resultados obtidos pela investigação científica contemporânea, não é menos certo que a. Não é evidente a impossibilidade de uma desvinculação, ainda que parcial, entre as conclusões ditas metafísicas das doutrinas. B. A mesma natureza da determinação das determinadas meditações filosóficas a que se atribui costumeiramente a denominação ambígua de metafísica impede, graças aos próprios métodos de que elas se utilizam, que se lhe venham a aplicar qualquer juízo de apreciação científica, ou seja, nenhuma ciência serve também para isso, porque a metafísica e as ontologias, elas se constituem a partir da sua verdade interna. E se os mesmos resultados das ciências contemporâneas são, também eles, passíveis de diferentes interpretações de natureza filosófica. Ou seja, não adianta remeter a filosofia nem para a experiência comum e nem para um método científico, porque o método científico, ele é, no fim das contas, também uma espécie de filosofia, né? Ele é um modelo de explicação do mundo que também pode se tornar obsoleto. Então, ele não serve também como uma espécie de medida externa para escolher um modo de filosofia. Eis também porque
é filosoficamente estéril qualquer tentativa de explicação e interpretação genética das doutrinas filosóficas a partir de métodos que se determinam como não filosóficos a fim de permanecerem rigorosamente científicos. É por isso que a gênese histórica de uma filosofia é filosoficamente inútil. Isso que o Goldschmidt também falou, né, lá naquele texto que a gente leu. Eu posso fazer, sim, um comentário histórico, mas filosoficamente eu não estou dizendo nada sobre essa filosofia do ponto de vista da sua estrutura interna, quando eu a comparo à determinação histórica genética, aquilo que fez com que ela surgisse. Então, é por isso que a especificidade da filosofia ela é interna. E percebam o que o Porchat está fazendo. Né? Se eu leio cada um dos textos estruturalmente, e entro na discussão de cada um dos textos a partir do próprio texto, onde que eu ponho o pé para escolher uma filosofia? Está tudo se movendo. Eu tenho essa aqui, aquela ali, aquela outra. Eu não tenho nenhum padrão externo, seguro, científico, que me faça escolher entre uma ou outra. Né? Então, ele é cético, vocês já perceberam, né? Em outras palavras, não se vê como poderia o discurso científico enfrentar, criticar o discurso filosófico na sua especificidade filosófica, né? Ou simplesmente dialogar com ele sem fazer-se filosófico por sua vez e, consequentemente, sem renunciar ao rigor e às limitações que lhe impõe a sua mesma cientificidade. Também a ciência teria que se fazer filosofia para falar com determinada filosofia. E aí ele vai para o texto que a gente leu. Um dos principais méritos da comunicação apresentada por Victor Goldschmidt no 11º Congresso Internacional de Filosofia, intitulada Tempo Histórico e Tempo Lógico na Interpretação dos Sistemas Filosóficos, aquele que a gente leu, foi precisamente o de ter mostrado a necessidade de nunca dissociar-se a interpretação das obras filosóficas do conhecimento e análise do modo próprio de constituição, isto é, do conhecimento da maneira particular por que se estruturam os discursos através dos quais elas se exprimem e se oferecem à nossa leitura. A questão das lógicas internas a cada um dos textos. Portanto, eu não posso resumir um texto a uma lógica de um outro texto. Entender de outro modo a doutrina, que não como ela se nos apresenta e se nos propõe segundo a intenção do seu autor, que é o que propõe o Goldschmidt, se vocês se lembrarem daquele texto, eu disse para vocês que a gente ia voltar ao fim com o começo, lá naquele texto diz a lógica interna do texto, ela constitui a própria verdade do texto. E se eu aplico uma outra lógica a esse texto, o que eu estou fazendo é reduzir esse texto a um outro. Eu estou fazendo uma espécie de tradução e, portanto, esse texto específico, filosoficamente, está perdido. Né? Então, eu não vou lhe aplicar critérios externos, né? Ou julgá-la segundo uma teoria da contradição que lhe é estranha, na pretensão de, assim, melhor julgá-la filosoficamente. Porque isso implica, em verdade, a recusa prévia e prejudicial da sua própria lógica e, consequentemente, a rejeição antecipada e irrecorrível de seu universo de discurso. Opta-se desde o início contra ela, em benefício de um outro discurso que a vai traduzir. Nesse sentido, cada obra inventa a sua lógica. E aqui, por exemplo, a gente pode ir àquela crítica que o Carnap faz do texto do Heidegger, que eu falei para vocês. O Carnap diz, olha, do jeito como Heidegger usa a palavra nada, ele está criando um desenho lógico, uma lógica estranha à própria gramática, à própria questão da lógica interna da linguagem. Porque se ele diz que o nada nadifica, ele está transformando algo que é apenas uma partícula de negação em um sujeito que tem potências. E aí você pode falar qualquer coisa, porque você cria palavras, você cria o Júlio César um número primo, tal. O que o Porchat diria? Mas o que você está fazendo aqui é resumir Heidegger à sua lógica. Você não está entendendo a lógica interna do próprio Heidegger. Percebe? É o que o Heidegger diz quando ele diz que não adianta arrancar o enunciado do todo da língua. Que quando você faz isso, você traduz esse enunciado numa outra língua, mas você perde exatamente o todo daquela complexidade linguística e lógica que estava dado ali no original. Então, não adianta pegar uma frase do Parmênides e mostrar, não faz nenhum sentido. Aliás, a prova de filosofia de metafísica é analisar um verso
do poema do Parmênides que a gente está fazendo, né. Aí eu tiro fora, mas o que que o Heidegger diz? Não, eu tenho que sempre estar com a visão da lógica completa do texto. Senão, se eu recortar um enunciado e julgar um enunciado grego segundo uma lógica contemporânea, é lógico que eu vou ter que traduzir esse texto num outro universo. Diga, Bruno. Professora, você acha que nesse sentido o Heidegger ele influenciou muito essa galera que trabalha com pragmática, que é da década de 70, na linguística, que fala que o entendimento precisa necessariamente do contexto? Então, eu acho que o pessoal da pragmática é mais ligado à filosofia analítica. Entendi. Eu acho, tá, que eles estão mais próximos à filosofia analítica. Porque, na verdade, o Carnap pega e separa os enunciados, porque está falando de filosofia. Mas você tem sempre essa relação que é da língua com o seu contexto, né. Então você remete, por exemplo, a questão do Wittgenstein, talvez, que também estaria um pouco aí de fundo. Mas essa teoria da linguagem pragmática, ela é mais de fundo analítico do que heideggeriano, assim. Agora existe uma teoria da linguagem heideggeriana, que é mais continental, né, que é mais ligada a esse desenvolvimento. Bom, então aí a gente está aí nessa questão que ele colocou, que ele desenhou para nós, o Porchat, de que eu tenho várias filosofias, eu não posso resumir uma na outra, criticando uma com a lógica da outra, mas o problema continua, né, que é o problema hegeliano, e eu não vou responder com Hegel. Por que que eu não vou responder com Hegel? Porque senão eu estaria resumindo todas essas outras filosofias reduzindo à filosofia hegeliana, que foi o que o Nietzsche disse que aconteceu. Então, como é que eu escolho? Como é que eu sei onde é que está a verdade dessas filosofias? Ora, a compreensão da autonomia das de doutrinas filosóficas, da anterioridade de direito sempre assumido pelo discurso filosófico em relação às outras formas de discurso, o reconhecimento dessa característica comum às diferentes filosofias é o serem invenção e instauração de um universo próprio, que nega e exclui todos os demais. Então, ela cria uma lógica, ela cria uma explicação do mundo, ela cria uma ontologia própria. Ela cria uma espécie de dogmatismo filosófico, né, a própria explicação do mundo. O conflito das filosofias só se põe realmente como problema não para os que proclamam ter alcançado o saber, mas para os que não o alcançam e o buscam, para os que não se tornaram ainda sofoi e não se pretendem mais do que filosofoi. Aí o que ele está querendo dizer assim? A questão é exatamente a questão da filosofia, não é sabedoria. É sempre uma aproximação da verdade, né? Por isso que nós não somos mais sofoi, sábios. Nós somos filosofoi, nós nos aproximamos da sabedoria. Nós temos uma tendência à sabedoria. Filo, né, de filei. A fis scripta stai filei. A fis ama esconder-se, né? Enfim, filei é amar, mas é também ter uma parte com o ocultamento. Então, nós temos uma parte com a filosofia, nós temos uma espécie de relação com a filosofia, com a sabedoria, mas nós não somos o sábio. Essa é a questão da filosofia. E por isso dizer filosofia grega e ocidental é, para o Heidegger, uma tautologia, porque é esse modo aproximativo, discursivo da sabedoria que foi criado uma vez na Grécia. Constrange-se o constatar que os filósofos, em verdade, nunca dialogam, apenas polemizam. Dialoga o mestre com o discípulo, dialoga Sócrates com Teeteto, dialoga o mais velho que conduz e orienta o mais jovem que se deixa conduzir. Platão não dialoga nunca. Duas filosofias em contato são sempre dois mundos que se enfrentam, visceralmente incompatíveis e ordenados sempre em negação de um do outro. Isso é verdade, assim, se vocês forem ler o Diálogo de Platão, é assim: "Como não, Sócrates? Verdade. Pois é, tem razão, Sócrates". Então não é exatamente um diálogo, né. Sendo intimamente familiarizada com os diferentes universos filosóficos, parecer-lhe-á ao nosso filósofos, sem filosofia, que o empreendimento criador ou simples opção lhe são vedados, enquanto permanecer atento à pluralidade irredutível das filosofias, o conhecimento meditado da natureza do conflito das filosofias falou a renunciar a participar
de qualquer filosofia. Filósofos se fará, não se fará filósofo. Então esse excesso, portanto, de comparação dos sistemas, que é próprio ao método estrutural, né? Então, eu comparo sistemas. Quando eu vou estudar um curso que é montado segundo o método estrutural, o nosso da UNB não é. Há um núcleo de professores que trabalham com a estrutura do texto e outro núcleo que não. Mas, por exemplo, há cursos que são inteirinhos ligados a essa noção estruturalista. Então, todos os textos são desdobrados na sua própria lógica. Então, num curso eu aprendo Hume, no outro Kant, no outro Heidegger, no outro eu vejo Kant de novo, depois eu vejo Hegel, mas nunca existe um embate entre essas filosofias. Nesse sentido, o filósofo, o amigo da filosofia, nunca vira filósofo. Ele nunca tem uma escolha própria. Percebem? A crítica que o Porchat faz da própria formação que ele teve, de aprender vários sistemas, cada um em si mesmo, aí você vai escolher um para se dedicar como estudioso, mas você vai se dedicar a esse sistema, no que ele se desdobra, e só, um pouco como o eunuco do Nietzsche, né? Nunca se fará filósofo, porque todas as mulheres, todas as filosofias para ele se equivalem. E aí vem a crítica que o Porchat faz à leitura estrutural, que eu queria. Vocês já vieram criticando, e claro, é muito criticável, mas aí ele vai fazer essa crítica e ele vai dizer: o que pensar, por outro lado, de uma solução como a que é proposta pela dianoemática, que é o termo do Guerrero, guerrutiana, né, de Guerrero, isto é, da instituição de uma disciplina que estudasse as condições de possibilidade da filosofia como objetos de uma história possível? Como a realidade de que as filosofias se ocupam é instituída a cada vez, diz Guerrero, pelo pensamento filosófico, como esse não poderia fundamentar sua validade sobre a pretensa conformidade a um real já feito, anterior ao seu decreto? A dianoemática, ou seja, os noemas em diacronia, como a filosofia das filosofias efetivamente dadas, deve constituir-se como uma problemática da realidade. Ela definicia como a ciência das condições de possibilidade das obras filosóficas, enquanto elas possuem um valor filosófico indestrutível. Entretanto, se uma tal disciplina viesse efetivamente a constituir-se, e na medida em que não se transformasse numa nova concepção filosófica e dogmática da história da filosofia, parece que não poderia ir além de uma análise descritiva e comparativa das formas e estrutura das filosofias conhecidas. Não se vê como o conflito das filosofias pudesse nela encontrar qualquer solução. Eu posso estudar cada uma das filosofias na dianoemática, certo? Na construção noema, noien, é pensar, né, no seu próprio pensamento, e entender como cada um dos sistemas se constituiu e tal, ou essa estrutura dianoemática vai se constituir como uma filosofia, e, portanto, o conflito da filosofia continua, ou como mero instrumento descritivo, que é um pouco o que a gente viu nos textos que a gente estudou até agora. E uma delas me ajuda, vamos dizer assim, do ponto de vista filosófico, a me tornar filósofo. Percebe? E aí ele vai dizer: o método estruturalista de interpretação estaria renunciando à sua isenção originária, se tornasse uma filosofia, e se converteria, ipso facto, numa filosofia das estruturas, isto é, numa forma mais sutil e requintada de dogmatismo filosófico. Se constituiria numa outra filosofia, e não mais em um método, ou seja, apenas um instrumental. Ou ele é um mero instrumental e, portanto, é instrumento de análise, de estudo, e vocês viram, né? Eu acho que é um instrumento muito importante de estudo, ou ele se constituiria num dogma. Nada além disso. Então, ele é só um instrumento. Ele não serve com efeito para me tornar alguém que seleciona uma filosofia. Então, essa é a crítica que o Porchat faz à própria formação que ele teve. Ele teve uma formação clássica no estruturalismo francês, foi aluno de Goldschmidt, foi aluno de Guerrero, aprendeu os sistemas, fez um trabalho sobre Aristóteles, que é um trabalho estrutural, que lê estruturalmente Aristóteles, aprendeu grego, mas nada disso, ele vai dizer, me ajudou a decidir filosoficamente por qual o meu caminho filosófico, qual o sistema filosófico
que se constitui naquele que, para mim, pode ser filosoficamente verdadeiro. Eu só fico comparando descritivamente vários sistemas. E aí ele vai fazer essa questão, né? Todo esse problema dessa formação que os filósofos da USP propõem, isso é muito comum falar assim, não, eu não sou filósofo, a pessoa fala, né? Eu mesmo não me diria filósofa, não porque eu acho que eu sou humilde, nada disso, é porque eu não quero mesmo ser filósofo, só para você. Eu quero ser poeta, eu quero ser coisas mais legais, né? Eu quero ser escritora. Mas, assim, geralmente, quem estuda na USP ou quem estudou no método estrutural fala: "Não, eu não sou filósofo, eu sou só estudioso da filosofia, sou historiador da filosofia". Então é uma espécie de cuidado, ele é um filósofo, ele é um amigo do amigo da sabedoria, ele vai se afastando, né. Daqui a pouco a gente é um filósofo, você vai se afastando cada vez mais, né, daquilo que seria uma decisão filosófica, né. A filosofia já é um primeiro afastamento. Você estuda um filósofo, você já se afastou mais um degrau. Então, essa questão, que é do Rubens Rodrigues Torres Filho, ele que coloca, é posta um pouco aqui também. E ele vai dizer, então, que esse caminho dessa formação, com efeito, pode levar à recusa uma recusa da filosofia que corre o risco de converter-se facilmente na filosofia dessa recusa. Eu não filosofo. E aí ele vai dizer, aí você criaria a grande questão: todo mundo filosofa. Tudo é filosofia, menos aquele que estuda filosofia, né? Todo mundo filosofa e vocês vão ver isso. Um monte de gente escreve sobre filosofia. Só não filosofa quem é professor de filosofia, né? Quem estuda filosofia. A esse propósito, será talvez pertinente lembrar o célebre fragmento peripatético de Aristóteles, em que nos diz o filósofo, ele cita em grego, tá? Mas eu vou citar em português. Se se deve filosofar, deve-se filosofar. E se não se deve filosofar, deve-se filosofar. De todo modo, portanto, se deve filosofar, né? Eu filosofo quando eu digo que não vou filosofar. Então, essa ideia, então, ele vai dizer assim que se você constitui a filosofia, você não tem esse poder de recusa. Eu não quero filosofar. E quando você diz que você não quer filosofar, você se põe nessa filosofia da recusa. Você se põe já numa filosofia. Portanto, não há fora. As filosofias estão aí e não há fora. Ele se diz um cético, Porchat, né? Então, o cético faz o quê? Compara sempre as filosofias para mostrar que todas elas são dogmáticas e que todas elas se equivalem, não que elas são falsas, mas que elas se equivalem, para sempre manter-se, portanto, o cético, numa suspensão de julgamento. E que isso é o que os céticos dizem que é a felicidade, a ataraxia, a tranquilidade de não poder escolher nem isso e nem aquilo. A frase cética por excelência, não mais isto que aquilo. Então, mas isso não é uma recusa, é um trabalho, é esquepse, é não parar de pesquisar. E aí ele vai dizer aqui no final, esse temor de que as sublimes aventuras do discurso filosófico não sejam mais que exemplos particulares das infinitas combinações possíveis de um prodigioso jogo de palavras, o jogo em que os filósofos brincam com as palavras, o logos com o filósofo. Continuará a ouvir, esse filósofo que se recusa, os apelos do logos, mas não mais lhe responderá. Recusará doravante a servidão antiga, embora sinta nostalgia dos jogos da filosofia e que entanto se deleitara. E olhará com compreensão os que não podem seguir o seu exemplo, presos nas delícias de seu cativeiro inconsciente, porque o logos, como dizia Gorgias, é um grande senhor. Então, essa ideia de que o conflito das filosofias não se resolve tão facilmente. Por que não se resolve como Quine propõe? Porque o que o Quine propõe é traduzir todas as filosofias numa filosofia lógica, portanto, é traduzir uma na outra. Por que não se resolve pelo método estrutural? Porque o método estrutural ou é só um método e não ajuda a escolher nada, ou se transforma também numa outra filosofia. Então, é um pouco essa questão que Porchat põe. Ele não resolve, quer dizer, ele resolve para ele, que é exatamente o patamar cético. Todo esse texto põe a questão do ceticismo, que vai comparar as filosofias. Não é que eu não filosofo, eu filosofo o tempo todo. Só que eu comparo as filosofias para mostrar a potência de cada uma das argumentações e como elas se excluem.
e, portanto, como eu não posso decidir nem por uma, nem por outra. Mas essa indecisão cética é uma indecisão ativa, é uma atividade. Essa é a posição dele, tá? Mas eu queria só colocar o texto, que eu acho que é interessante, como vocês viram, como ele critica exatamente aquele autor com o qual nós começamos esse curso, né, que é o Victor Goldschmidt e o Martial Guirou, que é esse que também vem, eu falei um pouco dele quando eu falei da história da USP. Então, não sei se vocês têm muitas questões, se vocês gostaram desse texto. O texto é muito bem escrito, o Porchat escreve muito bem. Aliás, eu acho que o Quine escreve muito bem também. Mas o Porchat tem uma outra qualidade. Ele escreve muito bem e nós estamos lendo o texto mesmo, né? Esse texto é o texto do Porchat, não é uma tradução. Então, nós não estamos lendo a tradução de alguém. E isso põe para nós um outro prazer, que é ler filosofia em português. Ler filosofia escrita na nossa própria língua, lembrando todas as questões do Heidegger, não existe uma traduzibilidade completa, porque cada língua convoca os termos dentro do seu próprio contexto. Então, eu acho que é muito importante, sim, uma filosofia escrita em português, né? Tem hoje em dia que a gente vive o mundo do paper, né? Tudo é inglês, tudo é inglês. Tudo bem. O nosso inglês já não é o inglês americano, porque o nosso inglês é uma espécie de latim, né? A gente fala o inglês koiné, né? O inglês língua comum. Ou, se vocês quiserem, o inglês macarrônico, né? Que é o inglês que é da comunidade científica, que também vai ser estudado no futuro como uma espécie de latim. Mas, por outro lado, as inflexões da língua portuguesa na filosofia que estão nesse texto, elas são fundamentais para a gente entender também o que é filosofar no Brasil, ou o que é fazer ciência no Brasil, se vocês não quiserem filosofar também nesse sentido. Vocês têm muitas questões? Só voltando aqui um pouco aquilo que eu estava falando para vocês, do começo do curso, então, no começo da aula, eu quero fazer depois um comentário da prova. Então, não vai ser a aula que vem para não atrapalhar a continuidade do curso, tá? Mas eu queria fazer, então, depois uma aula extra, tá? Para fazer um comentário da prova. Pode ser até antes, assim que eu terminar de ler todas as provas. Vocês têm algum comentário? Vocês querem comentar? Não sei se vocês tiveram tempo de ler esse texto. Silêncio. Professor, esse texto eu não li. Não tive. É que eu não tive tempo, eu nem lembrei, na verdade, desculpa. Mas a aula tá. A sua exposição tá muito boa. O texto E. é muito bom também, vocês vão gostar. Uhum. Eu pensei que os comentários da prova seria hoje, mas vai ser em outra oportunidade, né? Isso, porque na verdade o que eu vou explicar, assim, eu me atrasei realmente para ler as provas, né? E eu quero ler todas, fazer um pequeno comentário para cada um, né? Dentro do que vocês escreveram, e fazer um comentário geral. Não faço exposição de erro particular ou acerto particular, porque eu acho isso a questão desse tipo de prova é eu e você, né? Entre nós, né? A gente conversa sobre o seu texto, eu dou algumas dicas de argumentação estrutural, aqui você saltou disso para cá, tal, alguma coisa que pode ser pontualmente errada, entre aspas, mas raramente tem alguma coisa errada, né? Não porque não existam erros, né? Porque eu já ouvi aí, a filosofia nada está errado. Não é isso, tem coisas, se você disser que Kant era contra o esclarecimento, está errado porque não está no texto, né? Né? Mas está correto é o texto. Agora, existem várias formas de você desdobrar essa leitura estrutural, e todas elas podem ser interessantes, podem ser corretas, né, entre aspas. Então, mas é mais assim, a estrutura do comentário que vocês vão fazer, que eu vou também destrinchar, né? Falar, ó, aqui está melhor assim, ali está melhor assim, então, assim, dar uma comentada nessas questões. Não sei se vocês tiverem outras questões, eu acho que o texto do Porchat, esse Conflito das Filosofias, que faz parte desse livro, Ceticismo e Vida Comum, e por isso que ele fala também da comparação da filosofia à experiência comum, porque as filosofias, elas se transformam em explicações do mundo que se põem contra a experiência comum, enquanto que o ceticismo, ao modelo grego, como ele está propondo, e também ao modelo científico, né, porque o ceticismo é um modo de pensar científico hoje em dia. O ceticismo, nesse modelo que ele está propondo, da skepse, né, da análise constante dos discursos,
ele volta-se à vida comum, ele volta-se a essa experiência comum. Ele não põe a experiência comum como um elemento que é impossível de ser, lido a partir da filosofia. Como, por exemplo, se você pegar a estrutura hegeliana ou a estrutura kantiana, você não pega e aplica a experiência comum, e a experiência comum também não serve para julgar a filosofia. Não que o ceticismo se lance, assim, à filosofia comum, mas ele tem essa porta aberta à experiência comum, do homem comum. Então, a perguntas que são colocadas, né, diante do pensamento comum. E a argumentação que se desdobra pelo ceticismo, ela é uma argumentação que obedece exatamente esses elementos das questões fundamentais, filosóficas, né. Existe, alma, vida após a morte ou não? Existe, você vai pôr essa questão, aí eu vou argumentar pelo sim e pelo não, e suspender o meu juízo em relação a isso, porque as 2 argumentações têm a mesma potência, só que eu vou trabalhar essas argumentações. Então você vai sempre se pondo nesse papel, não não é de um não filósofo, é de um ultra filósofo, né, de uma filosofia constantemente em movimento. Então, e aí é muito interessante também o começo do livro, quando ele fala da experiência dele, né, em relação à filosofia, tal. Fala da experiência dele Porchat, que estudou no colégio religioso, parará, para foi para a faculdade de filosofia, e o que que acontece quando ele vai para a faculdade de filosofia, como ele abandona, vamos dizer assim, a sua a sua perspectiva de filósofo cristão, tal, enfim, ele vai explicando essas coisas. Por que que ele abandona também a leitura aristotélica, de onde ele partiu, né. Então então, gente, eu não sei se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta. Diga, Matheus. Professor, também nessa questão de, tipo, eu não sei se seria mais ou menos nessa parte, mas também seria uma boa maneira de se analisar, tipo, essas questões, tipo, meio que fazendo, pegar o próprio método e aplicar nele mesmo? O método interno à própria filosofia, É, tipo, porque na verdade, assim, cada filosofia funda seu método, é um pouco o que o Porchat está dizendo, né. Do ponto de vista, por exemplo, do Carnap, existe um método, o método da análise lógica. Esse método, ele é a priori, em que sentido? Ele é anterior a qualquer construção filosófica. A mesma coisa o Quine. Existe uma análise lógica do discurso. Essa análise lógica do discurso não é uma filosofia. Ela é pré-filosófica no sentido de que ela é um terreno comum, é um solo de anterioridade. O que o Porchat está dizendo é que o método, lógico ou não, é interno à própria construção filosófica. Então existe uma lógica no texto heideggeriano que não é redutível à lógica do texto do Carnap, por exemplo. Agora o Carnap não, se você pensar um pouco aquela construção que eu falei da filosofia analítica, a perspectiva analítica, da filosofia. Não, existe um método, e esse método prova, sim, cientificamente, que esse processo é melhor do que esse. Mas essa é uma perspectiva. Agora, na filosofia da ciência, do ponto de vista principalmente da filosofia mais analítica, esse conflito das filosofias não seria entendido assim, porque eles têm essa premissa lógica como uma espécie de anterioridade. Se não tiver bem se logicamente eu provar que não está bem construído, que é o que o Carnap faz com o texto do Heidegger, eu provei. Se não for o que o Carnap fala, se não for nem uma tautologia, nem verificável empiricamente, eu não tenho nem do que falar, porque não é filosofia, é pseudo-enunciado. Agora o que que o Porchat vai dizer? Não, aí você está reduzindo uma filosofia à sua forma, ao seu método, né, à sua forma de pensar. Agora também essa questão que você levantou, Matheus, eu acho bem interessante, porque há uma ideia
de que existe um único método para todas as ciências, inclusive para todos os modos de fazer filosofia. Essa noção de método como unitário, que vem do Descartes, na verdade, é muito encampada por uma filosofia de tipo analítico, de corte analítico, que a gente pode dizer. Existe um método. Por exemplo, mesmo os críticos da filosofia analítica, por exemplo, o Karl Popper vai dizer isso. Existe um único método e ele se aplica a qualquer ciência, inclusive as ciências humanas. Aí você tem um debate do Popper com Adorno, né? O Adorno vai dizer não, existe um método das ciências naturais e um modo de conceber das ciências do espírito. E eles são completamente diferentes. Então não há um único método para todas as ciências. Então também é um debate. Há um método ou cada filosofia funda o seu método, né? É um problema. Do ponto de vista desses filósofos mais ligados à filosofia da ciência, método é algo que está fora da discussão filosófica, porque ele é uma espécie de construção, de é o arcabouço da própria filosofia, né? É a arquitetura, é o andaime. Então, ele está fora. Só que essa é uma concepção. Heidegger vai dizer isso no texto dele do Parmênides, né? Que a lógica se põe como uma espécie de cálculo exterior, mas a lógica vem depois de Parmênides. Né? Assim, a lógica não estava vigente aqui no Parmênides. Porque, inclusive, a lógica, que é uma decisão aristotélica, ela vem bem depois do Parmênides. Então, por isso que eu também falei para vocês, por isso que não se fala exatamente de sobre a natureza, porque sobre a natureza é uma designação lógica, é falar algo sobre algo, enquanto que perifícios é mais acerca da natureza, né? É uma questão de tradução, mas é uma tradução que tenta exatamente colocar em questão esse postulado de que toda filosofia é lógica, ou de que a lógica é uma anterioridade e não uma outra filosofia. Né? O que o Porchat diria? Não, a lógica do Kahneman é uma outra filosofia. Né? Nem melhor nem pior, porque aí seria a questão cética. Né? Aí o Quine diria? Precisa ver para que quais são as respostas que essa filosofia me dá. Qual é a que explica melhor um problema? E aí é assim que você escolhe. Então, mas é toda uma questão aí, né? Então, se vocês quiserem estudar mais essas coisas, tem 2 disciplinas, tem filosofia da ciência e epistemologia. Elas são muito parecidas, tá, assim, epistemologia geralmente é mais oferecida para o pessoal ligado que não é ligado à filosofia analítica, o pessoal mais ligado à filosofia continental. Então vai mais para Hegel, Kant e tal. E filosofia da ciência é mais ligado ao pessoal da filosofia analítica. Então vai mais para método, indução, dedução, a crítica à dedução, a crítica à indução, está mais nesse patamar. Mas no fundo são cursos muito parecidos, mas tem esses 2 cursos na filosofia. Filosofia da ciência e epistemologia, né? Eu acho que pode interessar bastante para quem tem esse interesse. E depois tem cursos optativos, tipo filosofia analítica, filosofia da mente, né, que são mais desse corte analítico, né. Aí tem epistemologia das ciências humanas, que já é do outro lado, já é uma coisa mais ligada ao que a gente chama de desdobramentos continentais da filosofia. Então é como se existissem 2 grandes, continentes de pensamento, que se atritam em alguns momentos, né, então esse atrito do Carlos, atrito não, foi um debate, né, do Popper com Adorno, aconteceu em 1961 em Tübingen, eles fizeram um debate, sobre o método nas ciências humanas, e aí o Popper falou um pouco por esse lado mais analítico e o Adorno mais por esse lado dialético, né, dialético hegeliano. E aí tem toda uma polêmica que se desdobra, né? Aí tem essa polêmica Carnap e Heidegger, então tem esses momentos de polêmicas, né? Em que esses modos de conceber, de entender metafísica e filosofia se separaram.
Hoje em dia, como eu falei para vocês, a gente já tem muitas confluências. Então, você tem vários filósofos analíticos ou filósofos americanos que estão estudando Hegel, porque Hegel é um filósofo que dá conta de pensar contradição. Sim. Então, você tem muito esse filósofos que são de tradição hegeliana, a teoria crítica, que foram estudar pragmatismo americano, tipo o Habermas. Então, você tem muito esse, né, um cruzamento. Mas ainda assim é muito diferente. Se vocês fizerem cursos na filosofia, vocês vão perceber, parece que vocês estão em departamentos diferentes em alguns momentos. Mas quis expor também o que aconteceu, né, para que a filosofia, na hora que ela tivesse que fazer as contas no século XX e depois no século XXI com a sua tradição, ela tenha se posto diante da tradição de 2 modos muito diversos. É um pouco essa a questão. Diga, José. Bom, pessoal, acho que hoje está todo mundo meio assim, é fim de semestre, né, tal. Então semana que vem, vocês vão ter esse texto, eu acho, tá. Eu vou tentar encontrar, é o da Durcília Cornwell, é sobre a na verdade, vou falar rapidamente sobre o que o texto trata, ele trata sobre a forma feminina, a partir de da filosofia da representação psicanalítica como a do Lacan, e ela vai tentar recuperar o porquê que você pode, como feminista, se valer de Lacan, embora criticando o próprio Lacan, para construir uma outra imagem de mulher. Então é um pouco isso que a gente vai ver no texto e como, evidentemente, tudo isso tem a ver com um debate com a tradição iluminista, né, com o iluminismo, as críticas ao iluminismo, porque o iluminismo, ele vai criar um universal homem, humanidade, que é masculino, e ocidental, e branco, e europeu, e etc. E como que esse universal homem, humanidade, pode dar conta dessas interseccionalidades, mulher, não europeu, etc., né, não homem, não binário, tal, como é que essas questões entram dentro dessa história criada a partir de um universal que é neutro, mas é masculino. Então é um pouco essa questão que a gente vai ver na próxima aula, fechando o curso. Deixa eu parar de gravar aqui, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, só para Mas vai ter aula lembrar. de segunda gravada, professor? É segunda e quarta, são 2.